Corpus Christi, Corpo de Cristo, origem, natureza e importância. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É incrível pensar que mesmo depois de tanto tempo desde a instituição da Santa Eucaristia na Santa Missa de Lava-Pés, a Santa Ceia de Cristo com seus apóstolos, logo antes depois da Paixão, e mesmo depois de tantos séculos que os apóstolos, bispos e demais discípulos de Cristo têm fielmente preservado a tradição de fazer aquilo que Jesus pediu, como é narrado por São Lucas: fazei isto em memória de mim. Muitos ainda desconfiem das palavras do Senhor. Isto é o meu corpo. Este cálice é a nova aliança, em meu sangue, que é derramado por vós. Nosso Senhor se faz presente na Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade. Se é que somos cristãos, não podemos duvidar das palavras do próprio Jesus Cristo, que não estava brincando quando escandalizou diversos de seus discípulos ao dizer de modo literal: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu lhe der é a minha carne, para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: Isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida, mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram e os que não criam, e que haviam de trair. E ele prosseguiu: Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Sim, a hóstia consagrada por um legítimo sacerdote é verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida para nós na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Porém, como já foi dito acima, são muitas pessoas que pensam a Santa Missa como apenas um evento social,
uma reunião festiva de irmãos e nada mais. Pensar desta forma superficial é um erro gravíssimo. Na Santa Missa, temos isto sim, a oportunidade de encontrar Nosso Senhor de forma presencial no Santíssimo Sacramento. Temos contato direto com a humanidade de Cristo que nos toca. E na intimidade da comunhão, quando recebemos o seu Santo Corpo, podemos dizer que formamos com Cristo um só corpo. Durante o tempo que a hóstia se mantiver em nosso peito, enquanto demorar para ser digerida pelo nosso sistema biológico. É necessário pensarmos na seriedade das palavras de Cristo, olhando também para as palavras de São Paulo apóstolo em sua primeira epístola aos Coríntios. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue derramado do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim como desse pão e beba desse cálice, aquele que o come ou beba sem distinguir o corpo do Senhor, come e beba a sua própria condenação. Esta é a razão por que entre vós há muito adoentados e fracos, e muitos mortos. Cristo quis permanecer conosco sempre, não somente em espírito, mas também com sua santa humanidade que toca nossa pobre humanidade e nos transforma, nos santifica, nos alimenta. Eis suas belas palavras. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Corpus Christi é uma festa que celebra tudo o que foi afirmado acima, ou seja, que festeja a presença real e substancial de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. É realizada na quinta-feira, seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes. É uma festa de preceito, isto é, aos católicos é obrigatório o comparecimento na missa neste dia, na forma estabelecida pela Conferência Episcopal do país respectivo. Então, caros irmãos e irmãs, não deixe de comungar o corpo e o sangue de Cristo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.